Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje vamos desvendar um autêntico efeito dominó que está a abalar o mundo inteiro. Literalmente. Vamos perceber como é que umas ondas de choque que começam lá longe, nas tensões do Médio Oriente, acabam por se propagar de forma explosiva até aos mercados financeiros globais e, claro, até entrarem diretamente pelo nosso orçamento doméstico adentro. A grande questão que temos de colocar desde já para abrirmos a nossa reflexão é esta. Afinal, como é que uma decisão tomada a milhares de quilómetros de distância, ao mais alto nível na sala de crise da Casa Branca, acaba por encarecer a prestação da casa no fim do mês? Parece impossível, não é? Mas a verdade é que as jogadas neste complexo tabuleiro geopolítico têm um impacto direto, prático e quase imediato no custo de vida das famílias comuns. Bem, aqui fica o roteiro desta nossa explicação. Vamos passar pela estratégia de Donald Trump, o caos no Estreito de Hormuz, o chamado terremoto dos títulos governamentais, os riscos para a tecnologia, o plano paralelo dos BRICS e o impacto final disto tudo nas famílias. Ponto número 1. A estratégia de Trump. Adotando aqui a perspectiva analítica dos corredores de Washington, a verdade é que a retórica escalou de forma drástica. O objetivo, colocar uma pressão extrema sobre o Irão e os seus aliados. Durante o fim de semana, a mensagem da administração norte-americana foi duríssima. O tempo está a esgotar-se e devem atuar com rapidez ou não restará nada deles. É um ultimato severo, sem dúvida. Ao que tudo indica, a paciência da Casa Branca com a alegada inflexibilidade no programa nuclear iraniano esgotou-se por completo, levando o debate diretamente para a sala de crise num ambiente de alta tensão. E as opções militares estão, formalmente, em cima da mesa. Segundo as informações que circulam, já existe uma lista de potenciais alvos elaborada pelo Pentágono que inclui infraestruturas de energia, pontos essenciais e outros ativos vitais iranianos. Toda esta preparação ganha ainda mais força no momento em que ocorre um alegado ataque com drones na região de uma central nuclear nos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, a estabilidade de toda aquela região está, literalmente, por um fio. Ponto número 2. O caos no Estreito. Ora, esta tensão toda não fica fechada no Médio Oriente. Longe disso. Transborda logo para a diplomacia económica internacional. O assunto dominou por completo as conversas nervosas na recente reunião do G7 em França. Há uma verdadeira corrida contra o tempo liderada pelos governos europeus para tentar conter os danos. O G7, com figuras como Christine Lagarde, bastante focadas no tema, exige de forma urgente a reabertura imediata do Estreito de Hormuz. Pensem nisto. Bloquear esta via, por onde passa grande parte do petróleo do mundo, é a receita perfeita para disparar uma crise energética à escala global. E os mercados, como sabemos, não esperam para ver. O preço do barril de petróleo Brent saltou rapidamente para os $111. A matemática aqui é assustadoramente simples. Um estreito fechado traduz-se imediatamente numa crise aberta de inflação. A energia é a base de todas as cadeias de abastecimento. Se o seu preço dispara, arrasta inevitavelmente consigo os custos de tudo o resto. O que nos leva ao ponto 3, o terremoto dos títulos. O que é verdadeiramente fascinante e, ao mesmo tempo, assustador neste cenário é a onda de pânico sem precedentes que tomou conta dos mercados de dívida globais. O rendimento das obrigações norte-americanas a 10 anos, que é um indicador financeiro absolutamente crucial, ultrapassou a linha vermelha dos 4,6% e fixou-se nos 4,61%, e caminha a passos largos para os 5%. Basicamente, como os investidores antecipam mais inflação devido ao choque do petróleo, estão a exigir retornos substancialmente maiores para manterem o seu dinheiro emprestado aos governos. Mas desenganem-se quem acha que isto é um fenómeno isolado nos Estados Unidos. É um sismo à escala planetária. Vejamos os rendimentos no Reino Unido a dispararem para 5,18% e até no Japão. O Japão, que é historicamente conhecido por taxas quase a roçar o zero, saltou para os 2,73%. O mercado está em plena reavaliação dramática do risco, promovendo uma venda massiva de obrigações um pouco por todo o mundo. E no meio desta tempestade financeira emerge um dado geopolítico que nos deixa a pensar. As reservas de títulos do Tesouro e dos Estados Unidos detidas pela China afundaram para os níveis mais baixos desde a crise financeira de 2008. Com investidores estrangeiros de peso a afastarem-se estrategicamente da dívida americana durante esta venda em massa, as implicações a longo prazo para o financiamento de Washington e para o equilíbrio do poder global são formidáveis. Ponto 4. Tecnologia e cibersegurança em risco. Achar que a tecnologia escapa imune a uma crise macroeconómica destas é uma ilusão. A instabilidade espalha-se à espinha dorsal da nossa economia digital. Um dos factos mais surpreendentes que surgiu no meio das recentes correções de mercado foi uma ação da Fundação Bill Gates. Sabem o que fizeram? Liquidaram a sua posição inteira na Microsoft, num movimento gigantesco de cerca de 3,2 mil milhões de dólares. É um sinal de alerta claríssimo de que as avaliações das grandes empresas tecnológicas estão sob um escrutínio muito rigoroso nesta nova realidade de juros altos. Mas a vulnerabilidade não é só financeira, é também estrutural.
Tivemos recentemente o alerta cibernético gravíssimo emitido pela Anthropic sobre o seu próprio modelo de inteligência artificial, o Claude Mythos Preview. Foram reportadas falhas de segurança severas que abrangem sistemas operativos de ponta a ponta. E a situação é tão séria que entidades como o Banco de Inglaterra exigiram reuniões de emergência. O grande receio, um verdadeiro armagedom económico provocado por um colapso cibernético nos sistemas bancários globais geridos por inteligência artificial. Avançamos para o ponto 5, o plano secreto dos BRICS. E é aqui que a divisão do mundo se torna perfeitamente visível. De um lado, temos o sistema financeiro ocidental tradicional, totalmente dependente do SWIFT, suportado pela força do dólar e, sobretudo, incrivelmente vulnerável a sanções. Do outro lado, o que os BRICS estão ativamente a desenhar. Um ecossistema rival descentralizado, assente na tecnologia blockchain, apoiado no valor físico das matérias-primas e estruturalmente imune às sanções do Ocidente. Esta é, sem rodeios, a maior ameaça montada ao domínio global do dólar. E este projeto já saiu do papel e ganhou urgência. As nações dos BRICS estão neste momento a debater a proibição de stablecoins, aquelas criptomoedas que estão indexadas ao dólar. A gota d'água, os Estados Unidos congelaram recentemente $1.000 milhões em USDT que estariam associados ao Irão e à Rússia. Os BRICS perceberam que usar dólares, mesmo os digitais, os mantém reféns do controle de Washington. Por isso, aceleraram um plano para construir uma rede de transações que opere 24 horas por dia, totalmente fora do radar ocidental. Chegamos então ao nosso sexto e último ponto, o impacto nas famílias. É aqui que vamos ligar todos os pontos desta história. Reparem neste encadeamento. Tudo começa com uma tensão geopolítica e o fecho do Estreito de Hormuz. Essa disrupção cria um choque energético, atirando o petróleo para valores astronómicos. O medo da inflação causa um pânico nos títulos governamentais e os juros disparam em todo o mundo. E no fim da linha surge a reação implacável dos bancos comerciais. O custo do dinheiro sobe e as taxas das hipotecas disparam. As consequências tornam-se insuportavelmente óbvias nas despesas de final do mês. As faturas de energia aumentam. O preço do cabaz do supermercado sofre os seus ajustes, sempre para cima. E as prestações da casa, bem, essas encarecem drasticamente. O mais revelador disto tudo é que os bancos comerciais já começaram a subir as taxas de crédito à habitação preventivamente, mesmo antes de os bancos centrais tomarem qualquer decisão oficial, apenas para se protegerem deste risco de inflação. O resultado prático? O verdadeiro estrangulamento da classe média. Todos que estão a tentar gerir o orçamento sentem isto. Há cada vez menos rendimento disponível ao final do mês. E quando as famílias consomem menos por não terem dinheiro, os lucros das empresas caem, o que faz com que, inevitavelmente, o crescimento da economia inteira entre em estagnação. Este é o efeito real de uma teia geopolítica global sobre a vida cotidiana. O que nos deixa com esta reflexão final? Numa economia global que está cada vez mais fraturada, onde as jogadas frias num tabuleiro de xadrez geopolítico acabam direta e inevitavelmente por inflacionar a conta do supermercado ou a renda da casa, quem é que, feitas as contas, acaba sempre por pagar a fatura desta nova era de instabilidade? É um pensamento para nos deixar em alerta, sem dúvida. A exploração destas ligações invisíveis que gerem o nosso mundo não acaba aqui. Até à próxima análise e continuem a questionar.